Então, né, se você está começando, você já tem um assistente de IA dentro do seu Bittrex para facilitar o seu dia a dia. Boa. Vamos materializar um pouco o que a gente está falando aqui. Eu vou aproveitar, depois a produção vai encaixar quem está aqui no vídeo. A Ariel navegando aqui, mostrando alguns exemplos de aplicabilidade de fato do script, porque a gente começou a usar aqui já internamente. Eu não sei como é que está a adoção para os clientes, né? Porque às vezes tem momento do cliente, nível de maturidade, por aí vai. Mas queria que você mostrasse um pouquinho os testes que você fez ali, Ariel, usando essa funcionalidade. Vai estar aqui na tela depois, eles vão juntar aqui com esse bate-papo nosso. Eu peguei aqui um card de exemplo, né? Eu vou começar primeiro mostrando o exemplo e depois eu mostro ali como vai ser feita a criação desse script para vocês entenderem ali onde que é a tela, porque a gente falando aqui fica muito abrangente, né? Então eu peguei aqui o lead, que é a Alice, né? E aí, que nem a gente comentou, ele vai ficar sempre no live feed do card. Na parte direita ali do card. Isso, exatamente. Para quem está só nos ouvindo, vamos tentar traduzir. Isso, na parte direita do card, onde fica normalmente o seu registro da ligação, vai ficar ali mostrando o que resultou daquela chamada avaliada pelo Copilot. Então, eu vejo aqui que a pessoa responsável, né, quem foi a pessoa que ligou, né, estava ali em conversação com o cliente? Foi o Iago. Qual foi a pontuação que ele teve de correspondência ao script que ele colocou ali? Porque no momento que você está fazendo a chamada, você consegue selecionar qual script que você vai utilizar. Então, vamos supor que você criou ali um script de contato inicial, um script de um objetivo, né? Você vai fazer uma apresentação do produto, uma promoção. Então, tudo isso você consegue colocar ali e selecionar para daí ele avaliar a sua chamada, né? Então, quando eu abri aqui, eu cliquei ali na pontuação, ele me abre a avaliação da chamada. Num canto direito, ele vai mostrar qual era o script a ser seguido. O que foi desenhado, planejado. O que foi, exatamente. E no canto esquerdo do card, ele vai mostrar a avaliação que o Copilot fez. Então, ele registrou aqui que foram usados, tá? 64%. E ele mostra como é que foi essa chamada. Que ele iniciou a conversa de forma educada, estabeleceu uma boa comunicação, permitiu que o cliente expressasse suas necessidades, que é tudo que a pessoa, né, que montou aquele script pede, ó. Dê ao cliente a oportunidade de expressar plenamente suas objeções. Isso mostra que você valoriza a opinião deles. E aí, no segundo parágrafo ali, ele mostra que durante a chamada, o que eu poderia melhorar? Durante a chamada, você poderia ter enfatizado mais os benefícios específicos que o novo CRM poderia trazer para a empresa do cliente. Por exemplo, então ele dá até uma sugestão do que você poderia estar falando ali. Nosso CRM oferece automação avançada, que pode economizar tempo e aumentar a eficiência da sua equipe. Então, ele traz além de ele mostrar o que se encaixou dentro do script, ele vai trazer também um feedback do que você poderia melhorar naquela chamada. Sabe uma coisa que tem estudado muito o assunto em IA, inclusive a gente está com uma websérie aqui, né? Desculpa, a gente está com uma série dentro do 24 que é só sobre IA, e uma coisa que eu entendi nesses estudos de IA é que, em tese, a IA é uma sabichona, vamos saber falar assim, né? Ela sabe tudo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que restringir um pouco o que você quer dela. E aí você vai tirar o proveito, ela vai ficar meio que num quadradinho ali, vai te ajudar. E nesse caso do Copilot aqui, ele é um agente, vamos dizer assim, preparado para lidar com essa situação, né? Exatamente. Um outro aqui, que é o do Maurício, né, é a questão do campo que ele trouxe. E ele mostra, né, dentro do card, como se fosse umas estrelinhas, assim, 2 estrelinhas, mostrando o que o Copilot escreveu dentro do campo. Isso é muito legal, porque eu sei exatamente o que a IA coletou e onde ela colocou dentro do meu card. Muito então, a legal informação nunca vai se perder, né? Então, tá aqui, ó, em algum momento da chamada, a Letícia, né, que teve aqui 100% da comunicação, bateu com o script, correspondeu. Que legal, né? Ela conseguiu coletar, né, através da pergunta que ela fez ali durante a chamada, que haviam 5 usuários que têm interesse ali de utilizar o Bittrex, né? Então, ela estava ofertando ali um plano e coletando essa informação. Então, aqui o Copilot já trouxe para cá. E se eu entrar aqui na avaliação da chamada, ele vai trazer, ó, tudo que a Letícia se encaixou ali, né? Então, você iniciou uma conversa amigável, se apresentou adequadamente.
durante a chamada você ouviu com atenção, demonstrou profissionalismo e atenção ao cliente. Então, ele vai trazer Que legal. tudo, né, como se fosse um resumo ali do que aconteceu. É realmente um feedback ali de um supervisor, mas que nem o Romualdo pontuou ali, né? A IA sabe tudo. É a sabichona. Então, a gente também tem que aprender a filtrar, né, certas coisas e bater realmente se faz sentido com a realidade. Por isso que quando você montar um script do zero, com certeza não vai sair 100% desde o início. Você vai continuar ali lapidando, né, para ficar mais... Essa é uma coisa importante para quem vai começar a entrar no mundo da IA, de IA no geral, assim, né? E eu já falei isso até nos materiais que a gente tem feito, os nossos convidados falam muito disso. É começar e ir melhorando e treinando o seu agente. Isso mas eu ainda não estou usando nada de IA. Pô, começa o próprio Copilot do Bittrex é fantástico. Eu uso muito aqui para montar as nossas pautas, né? Meio que eu encurto o caminho de não precisar ir num chat GPT da vida. O próprio Copilot já tem esse lugar. Eu tenho usado o Gemini, eu tenho aprendido isso, sabe? Tu tem que começar, você tem que criar tua intimidade com o uso de IA. E aqui não é diferente. Exatamente. Não é diferente. Que nem a gente comentou, né? O Copilot do Bittrex, ele não está restrito só a essa análise de script de chamadas. Não, ele tem uma bolinha ali onde fica a parte do bate-papo, onde você pode entrar e conversar, tirar dúvidas, fazer perguntas e tudo. Até mesmo aqui a gente coloca, né? Automatização avançadas no CRM. Às vezes a gente tem alguma dúvida de uma fórmula para utilizar. Sim. Eu uso o Copilot. Eu queria uma mensagem que fosse enviada de forma automática, fora do horário, que é aquela configuração do canal aberto. Eu uso o Copilot para ele me dar ideias. Então, são formas de facilitar o seu dia a dia, né? Unir ali o útil e agradável, né? A IA hoje em dia é o presente, não é mais o futuro. Sim. Então, você começar a se habituar com o uso dela é extremamente importante. Sim, eu super concordo. E essa questão aqui do script, eu acho que o Bittrex resolveu duas coisas. Primeiro, ele não tinha um script, né? Eram ferramentas do marketplace, agora ele colocou o script e ele também trouxe a avaliação. Então, ele já juntou essas duas coisas, né? Então, isso foi bem interessante. Para empresas que já usavam script ou para empresa que treinam os seus pré-vendas, seus RDRs e até os seus vendedores, fica a super dica aqui de olhar essa funcionalidade, fazer teste, talvez se não fizer com o time inteiro, fazer com parte do time e ampliando, porque de fato isso aqui vai te ajudar. Então existe aqui um cadastro, não sei se você quer navegar aí, até Ariel, um cadastro, você está ali nele, né? Um cadastro fala um pouquinho desse cadastro e das características. A parte do script de chamadas, né, ela vai ficar dentro da ferramenta ali do CRM, naquela aba de vendas. Quando você passar o mouse em cima do vendas, já vai abrir ali análise de conversa e script de vendas com a IA. Você abrindo, você vai ter já scripts prontos que o próprio Bittrex oferece para você. Então, iniciação, suporte de vendas, estilo de comunicação. Ele já traz pra gente, né? E aí você tem são os scripts pré-configurados, né? Isso. E aí a gente tem a opção de criar um do zero, né? Que é aquele botãozinho verde. E aí você consegue criar aqui, descrever. Então, qual que vai ser a descrição completa das práticas e regras de comunicação que os agentes devem seguir. Então, é como se você estivesse treinando e falando assim, você tem que falar assim, você tem que apresentar tal produto, você tem que não usar jargões técnicos. Então, aqui é onde você vai treinar a sua verificação da chamada, né? Esse script. Eu até criei aqui teste Ariel. Aí eu coloquei a abertura da chamada, iniciar com um tom amigável e profissional, explicar brevemente o motivo do contato, que é uma apresentação da solução do Bittrex, né? Perguntar, identificar as necessidades, perguntar se eles já usam CRM, como funciona o comercial de vocês atualmente. Então, você faz uma leve identificação das necessidades, apresenta a solução do Bittrex, apresenta o serviço, porque hoje a CRM não trabalha só com venda do assinatura, né? A gente também faz ali a implementação para vocês, integração. Então, eu coloquei ali que o meu vendedor precisa buscar essas informações e precisa oferecer esses serviços também. E coloquei também a linguagem da comunicação, né? Manter sempre um tom consultivo, não apenas vendedor.
demonstrar escuta ativa, entendi, claro, faz sentido, e respeitar o tempo do cliente. E aí, ali, como encerrar. Esse é um treinamento típico de agente de IA. Em suma, né? A gente tá falando do script, mas se a gente for olhar em background, ele está treinando a gente por Sim, baixo. exatamente. E aí, aqui nas categorias de clientes, é onde eu vou selecionar, né, o que ele vai buscar ali. É uma nova chamada, é uma chamada que já está em andamento, então, ó, finalizar um negócio ou discutir as condições do negócio. O próprio Bittrex, ele vai trazer ali uma leve descrição do que cada uma é, né? Contato repetido, então, não é o primeiro contato que eu estou fazendo com ele. E se ele é um cliente recorrente. Então, ele já comprou comigo, eu vou ali tentar vender mais algum serviço, algo assim. Aqui eu Muito botei legal. como uma chamada inicial, porque eu vou apresentar o Bittrex para ele. Eu vou ver se ele utiliza um CRM, se não utiliza. E aí, a partir do momento que eu for para o próximo, eu consigo colocar assim, tá? Quais tipos de chamada o Copilot vai avaliar? Apenas as recebidas, apenas as realizadas ou todas? Eu coloquei aqui como todas, né? Sim. E aí eu venho como um próximo e eu consigo estabelecer aqui o que eu coloco como uma chamada ruim e o que eu considero As uma métricas. chamada boa. Boa. Meio que o range ali de métrica, né? E aí no concluído, pronto, Boa. já vai estar salvo. E aí é onde eu coloco ali para o meu vendedor entrar em contato e começar a utilizar ali esse script. Muito legal.